Em um dia que marcaria a história para sempre, nasceu, em 13 de agosto de 1926, uma figura que transformaria o destino de uma nação. No coração da província de Birán, na vibrante região oriental de Cuba, veio ao mundo Fidel Castro, um nome que ecoaria através das décadas com força inigualável. Seu pai, Ángel Castro, homem de origem humilde mas de espírito empreendedor, havia deixado para trás as terras galegas da Espanha em busca de novas oportunidades. Chegou a Cuba nos anos 1890, quando a ilha ainda lutava pela independência contra o domínio espanhol, um conflito que, graças à intervenção decisiva dos Estados Unidos, culminaria na tão sonhada liberdade em 1898. Após um breve retorno à Espanha, Ángel decidiu plantar raízes definitivas em solo cubano. Em 1905, desembarcou em Havana com pouco mais que sonhos e determinação. Trabalhou duro, primeiro como operário na poderosa United Fruit Company, até que nas décadas seguintes construiu um próspero negócio agrícola. Suas plantações de cana-de-açúcar empregavam centenas de trabalhadores, e seus laços com empresas americanas consolidaram uma posição de destaque. Foi nesse ambiente de prosperidade relativa, mas também de contrastes sociais brutais que Fidel cresceu. Filho de uma relação não formalizada, algo raro e estigmatizado na época, Fidel foi criado entre dois mundos: o conforto da família abastada do pai e a realidade árdua dos trabalhadores rurais, muitos deles haitianos e caribenhos em situação de extrema vulnerabilidade. Essa convivência precoce com as desigualdades pode ter sido o germe de suas futuras convicções. Aos 6 anos, já demonstrava uma personalidade curiosa e enérgica. Junto de seus irmãos mais velhos, Ramon e Ângela, foi enviado a Santiago de Cuba para iniciar os estudos, vivendo em condições modestas sob os cuidados de um professor que mal conseguia sustentar a si mesmo. Curiosamente, apesar de Cuba ser um país profundamente católico, Fidel só foi batizado aos 8 anos, um requisito burocrático para ingressar no prestigioso Colégio Interno La Salle. Dali seguiu para o Colégio Dolores, administrado por jesuítas, e finalmente para o renomado Colégio de Belém em Havana. Embora não se destacasse em história ou geografia, seu talento esportivo era inegável. Sagrou-se o melhor atleta de sua faixa etária na capital em 1943 e 1944, brilhando no beisebol, basquete, salto em altura e corridas de média distância. Mas o contexto em que Fidel amadurecia era turbulento. Cuba, após a independência, mergulhara em um ciclo de instabilidade política, corrupção endêmica e dependência econômica. Os Estados Unidos, embora tivessem ajudado a libertar a ilha da Espanha, agora exerciam uma influência esmagadora sobre sua economia, enquanto o crime organizado, especialmente a máfia italiana, encontrava em Cuba um paraíso para suas operações. A riqueza se concentrava nas mãos de uma elite reduzida, enquanto a maioria da população vivia na pobreza, dependente da exportação de commodities como açúcar, café e bananas. A década de 1930 trouxe mais agitação. A Revolta dos Sargentos, em 1933, abriu caminho para a ascensão de Fulgêncio Batista, um militar que se tornaria uma figura central na política cubana. Presidente entre 1940 e 1944, Batista depois se exilou nos Estados Unidos, mas retornaria com força total e consequências drásticas. Foi nesse caldeirão de injustiças e tensões que, em 1945, Fidel Castro ingressou na Universidade de Havana para estudar direito. Lá, seu ativismo político floresceu. Participou ativamente de protestos estudantis, denunciando a corrupção generalizada e a submissão de Cuba aos interesses estrangeiros. O campus, então um microcosmo da violência e do caos que assolavam o país, foi o palco onde Fidel começou a forjar sua voz e sua luta. Seu discurso, desde cedo, carregava um tom anticolonialista e anti-imperialista, especialmente dirigido à influência norte-americana. Foi no seio do Comitê pela Independência de Porto Rico que suas ideias ganharam forma, revelando um jovem determinado a desafiar as estruturas de poder que, em sua visão, mantinham Cuba acorrentada. O resto, como se sabe, seria história. Porto Rico não era apenas uma causa distante para Fidel. Era o símbolo vivo de uma dominação que se estendia como uma sombra sobre toda a América Latina. O Comitê pela Independência da ilha, do qual fez parte, não era um grupo de sonhadores ingênuos, mas uma trincheira de resistência contra o que ele via como a mais cruel das ironias, um território caribenho, de cultura vibrante e história própria, reduzido a um apêndice político dos Estados Unidos. A libertação de 1898, após a Guerra Hispano-Americana,
revelara-se uma farsa, uma troca de senhores, onde a bandeira espanhola foi substituída pela estrela solitária de um império que, sob o manto da democracia, teimava em negar à ilha até mesmo o direito de decidir seu próprio destino. E esse era apenas o primeiro capítulo de um padrão que se repetiria, com variações sinistras, por todo o continente. Castro e seus companheiros de luta em Havana não se contentavam com lamentações. Para eles, a situação de Porto Rico não era um acidente histórico, mas a prova cabal de uma estratégia deliberada, a expansão da influência norte-americana sobre as nações latinas, transformando soberanias em protetorados e sonhos de autodeterminação em moeda de troca geopolítica. O Caribe, a América Central, a própria América do Sul, todos estavam na mira de um projeto que, sob a fachada do desenvolvimento ou da estabilidade, asfixiava qualquer movimento que ousasse questionar a ordem estabelecida. E foi nesse caldeirão de indignação que Fidel começou a se destacar não apenas como um estudante rebelde, mas como uma voz que ecoava além dos muros da universidade. Os jornais de Havana, ainda que com cautela, passaram a registrar seus atos de coragem. Em 1946, seu nome apareceu nas páginas que denunciavam a corrupção e a violência estatal, um jovem que, enquanto muitos se calavam, ousava apontar os dedos para os poderosos. Suas conexões com grupos de esquerda, especialmente com a União Insurreccional Revolucionária, não eram casuais. Eram o sinal de que ele buscava algo maior do que protestos isolados. Havia quem sussurrasse nos corredores do poder que Fidel estaria envolvido na morte de um líder estudantil rival. Nunca houve provas, mas a simples suspeita já era suficiente para alimentar sua aura de homem perigoso, não por ser um criminoso, mas por ser alguém que, com palavras afiadas e uma retórica inflamada, conseguia mobilizar multidões. Ironias do destino, porém, teimavam em acompanhá-lo. Apesar de sua crescente influência, Fidel nunca logrou vencer as eleições no campus. As derrotas, no entanto, não o abateram, pelo contrário, pareciam apenas confirmar sua convicção de que a mudança real não viria por meio de urnas controladas, mas pela ação direta. Foi com esse espírito que, no verão de 1947, interrompeu seus estudos para se juntar a uma campanha que prometia ser o estupim de uma revolução continental, a derrubada de Rafael Trujillo, o ditador da República Dominicana, cujo regime sanguinário lembrava, em muito, o que Batista representaria para Cuba anos depois. Trujillo, aliás, era o espelho distorcido do que o imperialismo norte-americano era capaz de criar, um tirano sustentado por Washington em troca de lealdade incondicional. Em julho daquele ano, Fidel embarcou com cerca de 1.200 rebeldes em uma expedição que, no papel, parecia épica. A realidade, no entanto, foi brutal. A operação foi esmagada pela colaboração entre forças cubanas, dominicanas e, claro, norte-americanas. Enquanto seus companheiros eram presos ou executados, Fidel, com uma audácia que beirava o mitológico, lançou-se ao mar aberta, nadando entre tubarões com uma arma erigida acima da cabeça, como se desafiasse até a natureza a detê-lo. Sobreviveu. E aquele momento, mais do que uma fuga, foi um batismo de fogo, a primeira vez em que o futuro comandante enfrentaria, de armas na mão, as forças que jurara combater. O fracasso na República Dominicana não o quebrou. Pelo contrário, parece ter acendido nele uma chama inextinguível. De volta a Cuba, sua atuação nos protestos estudantis ganhou ainda mais força. Em 1948, suas viagens a Panamá, Venezuela e Colômbia não foram meros passeios? Foram missões para tecer uma rede de alianças com grupos revolucionários que, como ele, sonhavam com uma América Latina livre. Mas foi em Bogotá, na primavera daquele ano, que Fidel deixou sua marca mais profunda. Lá, ajudou a organizar a Conferência Pan-Americana de Estudantes, um evento que, em teoria, deveria ser um fórum de debates, mas que, na prática, se transformou em um manifesto contra as ditaduras de direita que infestavam o continente. Era a semente de uma internacional revolucionária, plantada em solo colombiano, enquanto as ruas da cidade ardiam em revolta. E então, como se a vida quisesse testar suas convicções, veio o casamento com Mirta Díaz Balart, uma união que à primeira vista parecia um contrassenso. Ela, filha de uma família influente, ligada aos mesmos círculos políticos que Fidel combatia, ele, o revolucionário que pregava a queda da oligarquia. Os presentes de casamento, oferecidos por figuras que ele próprio denunciará, devem ter soado como uma ironia amarga. Mesmo assim, lá estava ele, oneimonando nos Estados Unidos, o mesmo país que, em seus discursos, acusava de ser o grande opressor da América Latina. A vida, porém, tem suas contradições e Fidel, naquele momento, parecia aceitá-las como parte do jogo. O casamento duraria 7 anos, tempo suficiente para que nascesse Fidelito, seu primeiro filho.
mas as divergências eram inevitáveis. Enquanto Mirta representava o mundo que ele jurara destruir, Fidel mergulhava cada vez mais fundo nas ideias que o afastavam dela. Nos anos 1950, enquanto mantinha um escritório de advocacia com Jorge Aspiazu e Rafael Rezende, uma fachada para defender operários demitidos e perseguidos políticos, sua mente devorava os textos de Marx, Engels, Lenin e Trotsky. Não era um estudioso passivo. Era um homem que via na teoria a justificativa para a ação. E a ação veria. Em 1952, quando tentou uma rota legal para a mudança, candidatando-se ao Congresso pelo Partido Ortodoxo, uma legenda de esquerda fundada por Eduardo Chibás, o destino lhe reservava uma lição cruel. A democracia cubana, já frágil, ruiria de vez com o golpe de Fulgêncio Batista em março daquele ano. Em poucos meses, o general transformaria Cuba em uma ditadura de partido único, apoiada, adivinhe, pelos Estados Unidos. Para Fidel foi o sinal definitivo. As instituições estavam podres e a revolução não poderia mais esperar por eleições ou reformas. Era hora de pegar em armas. Assim nasceu o movimento. Não como um grupo desorganizado de sonhadores, mas como uma célula disciplinada com um objetivo claro: derrubar Batista. E o primeiro ato dessa guerra foi escrito a sangue e fogo em 26 de julho de 1953, quando Fidel e cerca de 100 homens atacaram o quartel de Moncada em Santiago de Cuba. O plano era ousado: tomar as armas do exército e distribuí-las ao povo, incitando uma rebelião em massa. A realidade, no entanto, foi uma carnificina. Quase metade dos revolucionários morreu sob o fogo da guarnição, os sobreviventes capturados. Fidel, entre eles, foi condenado a 15 anos de prisão. Mas enquanto os juízes escreviam sua sentença, ele já escrevia a história. Em seu discurso de autodefesa, transformaria o fracasso em lenda, e a lenda, no primeiro capítulo de uma revolução que mudaria Cuba e o mundo para sempre. A prisão não seria o fim, mas o cadinho onde se forjaria o aço da revolução. Condenado por liderar uma insurreição contra o Estado, Fidel transformou o tribunal em palanque e o julgamento em manifesto. La História me absolverá não foi apenas uma defesa jurídica, foi um grito de guerra, um libelo contra a tirania de Batista e um esboço ousado do Cuba que ainda viria. Cada palavra sua, carregada de fúria e visão, ecoaria pelos anos seguintes como profecia. Enquanto cumpria pena na ilha de La Juventude, antes Isla de Pinos, aquele pedaço de paraíso caribenho tornou-se sua sala de estratégia. Lá, entre as grades e o mar turquesa, o movimento ganhou nome e alma. 26 de julho, data sangrenta que se tornaria símbolo de resistência. Batista, em um gesto que a história julgaria como sua maior imprudência, libertou-o após menos de 2 anos. O ditador acreditava estar se livrando de um incômodo, na verdade solitava um furacão. O exílio no México não foi fuga, mas recarga. Em meio aos cafés ferventes da cidade do México, Fidel e Raul teceram alianças que mudariam o curso da América Latina. Foi ali que conheceram um médico argentino cujo nome já era lenda entre os descontentes, Ernesto Guevara de La Serna, ou simplesmente Che. Homem forjado nas estradas da pobreza sul-americana, Guevara carregava nas veias o ódio à opressão e a certeza de que a revolução não era um sonho, mas uma necessidade urgente. Para ele, o imperialismo yanqui não era um inimigo abstrato. Era a mão que esmagava os camponeses, a voz que ditava leis em Havana, o sangue que manchava as ruas de países saqueados. Juntos, os Castro e Che transformaram um punhado de exilados em um exército de convicção. Treinaram na clandestinidade e planejaram cada detalhe, enquanto Cuba, sob Batista, afundava em corrupção e violência. O povo esmagado esperava. E eles voltariam. Em novembro de 1956, o Grama, um iate superlotado e combalido, batizado em homenagem à avó de um antigo dono, partiu do México rumo à história. A travessia foi um pesadelo, mares revoltados, suprimentos escassos, homens à beira do colapso. Quando finalmente atingiram Playa Las Coloradas, foram recebidos não por uma multidão em êxtase, mas pelas balas da guarnição de Batista. O desembarque virou massacre. Dos 82 homens que partiram, apenas 19 sobreviveram para se refugiar na Sierra Maestra. Poderia ter sido o fim. Foi o começo. Nas montanhas, entre a neblina e a vegetação densa, Fidel e seus homens reescreveram as regras da guerra. Não era um exército convencional. Eram sombras que atacavam e desapareciam, camponeses que se tornavam soldados, ideais que se transformavam em balas. Cada emboscada, cada barraco militar incendiado, era um golpe no moral do regime. E enquanto Batista afundava em paranoia, executando opositores e perdendo o controle das ruas,
O movimento 26 de julho crescia como fogo em palha seca. Em 1957, já eram centenas. Em 1958, milhares. O povo, que antes tremia, agora pegava em armas. Até os soldados de Batista desmoralizados começaram a desertar. Em julho daquele ano, em um golpe simbólico, centenas deles abandonaram suas posições para se juntar aos rebeldes. O ditador, cercado, viu seu mundo desmoronar. Na virada do ano, Batista fez o que todos os tiranos fazem quando a história os condena: fugiu. Levou consigo 300 milhões de dólares roubados, deixando para trás um país em chamas e um vácuo de poder. Em 1º de janeiro de 1959, enquanto o mundo assistia atônito, as forças de Fidel tomaram o quartel Moncada, o mesmo forte onde tudo havia começado, agora rendido sem um tiro. 6 dias depois, eles marcharam sobre Havana, não como conquistadores, mas como libertadores. A revolução, que nasceu de um fracasso sangrento em 1953, triunfava em menos de 6 anos. Mas Fidel não era homem de se contentar com meia vitória. Quando assumiu o poder, primeiro como comandante-chefe, depois como primeiro-ministro em fevereiro de 1959, deixou claro que a Cuba pós-Batista não seria uma mera troca de elites. As reformas começaram imediatas: terra para os camponeses, justiça para os oprimidos, soberania contra os exploradores. E aqui, o choque com os Estados Unidos era inevitável. Washington, que por décadas tratara Cuba como seu quintal, não aceitaria um governo que nacionalizava empresas americanas, fazendas e refinarias. Castro, por sua vez, não recuaria. Quando Nixon, então vice-presidente, o visitou em 1959 e tentou convencê-lo a moderar suas políticas, Fidel ouviu com educação e seguiu em frente. Sua aliança com a URSS não foi uma escolha ideológica abstrata, foi a única saída para um país citado, ameaçado, determinado a ser livre. A mensagem era clara: Cuba não seria mais colônia de ninguém. E o mundo, pela primeira vez, teria que ouvir: a revolução não se contentaria com meias medidas. Quando Fidel Castro decretou que as terras, as fábricas e os recursos de Cuba passariam às mãos do povo cubano, não estava fazendo um pedido, estava traçando uma linha na areia. E o mundo assistiria, entre o espanto e a fúria, quando esse mesmo líder desembarcou em Nova York, em setembro de 1960, para discursar na Assembleia Geral da ONU. Não veio como suplicante, mas como um homem que já havia decidido seu destino. Sua presença era um desafio aberto. Cuba não se curvaria, nem mesmo diante da superpotência que a poucos quilômetros dali, tramava sua queda. Porque a verdade é que, enquanto Castro falava de soberania, Washington já movia suas peças. Ainda sob Eisenhower, milhões de dólares, dinheiro público, dinheiro dos contribuintes americanos, foram desviados para um único objetivo: desestabilizar o governo cubano. Não eram doações humanitárias, não eram investimentos em democracia. Era guerra por procuração financiada às escondidas, enquanto se alimentava a ilusão de que a liberdade estava sendo defendida. E quando John F. Kennedy assumiu a presidência em novembro de 1960, herdou não apenas o cargo, mas um plano já em andamento: uma invasão armada, forjada com exílios cubanos, treinados pela CIA em bases secretas na Guatemala. Eles se chamavam Brigada 2506, homens que haviam deixado Cuba após 1959, muitos deles donos de terras, empresários, membros da antiga elite que via a revolução como uma traição. Junto deles, ativistas do Frente Revolucionário Democrático, todos unidos por um mesmo objetivo: reconquistar o que haviam perdido. A CIA os equipou com aviões B-26, tanques M-41, promessas de apoio aéreo. Mas havia um detalhe crucial: o governo Kennedy precisava de plausível negação. Se a operação desse errado, e todos sabiam que poderia dar, Washington poderia lavar as mãos. Os exílios eram apenas rebeldes. A América apenas uma espectadora. Até que em 16 de abril de 1961, a farsa começou. A aviação americana bombardeou alvos em Cuba, disfarçada de ataque de dissidentes. No dia seguinte, 1.400 paramilitares desembarcaram na Baía dos Porcos, uma enseada remota no sul da ilha. Esperavam encontrar um povo oprimido, pronto para se levantar contra Castro. Encontraram, em vez disso, milícias locais já alertadas, um governo que não hesitou e um líder que pessoalmente assumiu o comando da contraofensiva. José Ramon Fernandes, um dos generais mais leais de Fidel, coordenou o cerco. Em poucas horas, a Brigada 2506 estava encurralada. Os B-26 prometidos nunca chegaram. Kennedy, temeroso de uma escalada, cancelou o apoio aéreo no último minuto.
Sem cobertura, sem suprimentos, sem rota de fuga, os invasores foram dizimados. 3 dias depois, era o fim. 118 mortos. Centenas de feridos. Mais de 1.200 prisioneiros nas mãos de Castro. A derrocada não foi apenas militar, foi um desastre político. Para Fidel, a vitória foi um presente, a prova definitiva de que Cuba podia resistir ao imperialismo. Para Kennedy, uma mancha indelével. O mundo inteiro viu que os Estados Unidos não apenas planejavam, mas falhavam em derrubar governos soberanos. A humilhação foi tão grande que em 1962, o governo americano teve que negociar a libertação dos prisioneiros, pagando 53 milhões de dólares em alimentos e medicamentos. Dinheiro que ironicamente ajudou a fortalecer o mesmo regime que tentará destruir. Mas o pior ainda estava por vir. A Baía dos Porcos não foi um incidente isolado. Foi o estupim. Castro, agora mais convencido do que nunca de que Washington não descansaria até vê-lo morto, fez o que qualquer líder citado faria: buscou aliados mais poderosos. E Moscou, ávida por expandir sua influência no hemisfério ocidental, abriu os braços. Em dezembro de 1961, Fidel declarou-se abertamente comunista. Não por capricho ideológico, mas por sobrevivência. A Organização dos Estados Americanos, pressionada por Kennedy, expulsou Cuba. O cerco se fechava. E então veio outubro de 1962. Quando os soviéticos começaram a instalar mísseis nucleares na ilha, o mundo inteiro prendeu a respiração. A Baía dos Porcos havia sido apenas o primeiro round. Agora, a aposta era muito maior, não mais uma praia remota, mas o futuro da humanidade. Castro e Khrushchev sabiam que depois da invasão fracassada, uma nova agressão americana era questão de tempo. E desta vez, não haveria recuo. Não haveria plausível negação. Haveria fogo. Ou, se tivessem sorte, um acordo. Mas isso, meu amigo, é outra história. 14 de outubro de 1962. O Major Richard Eiser, aos comandos de um U-2, aquele avião espião que voava tão alto que parecia tocar o céu, sobrevoava Cuba em uma missão de rotina. Ou pelo menos era o que deveria ser. Até que seus olhos, treinados para detectar ameaças, se fixaram em algo que gelou seu sangue. Estruturas metálicas brilhando sob o sol caribenho, arranjadas em um padrão que ele conhecia muito bem. Com as mãos firmes, acionou a câmera. Cada clique era um veredicto. Quando aquelas fotos chegaram à mesa de John F. Kennedy, 2 noites depois, o mundo já não era mais o mesmo. Senhor presidente, os soviéticos estão instalando mísseis SS-4 em Cuba. Alcance, 2.000 quilômetros. Tempo de voo até Washington, menos de 20 minutos. Não era uma ameaça abstrata. Era um cano de pistola apontado para a cabeça da América. Kennedy sentiu o peso da história nas costas. Em questão de horas, reuniu os homens mais poderosos do país, generais de olhares cortantes, estrategistas de voz baixa, conselheiros que sabiam que um erro ali poderia apagar cidades do mapa. A sala do gabinete oval virou uma caldeira de tensão. Alguns batiam na mesa: bombardeie agora. Invasão total. Acabe com Castro de uma vez. Outros, mais frios, lembravam do Vietnã, da Coreia, dos pântanos onde a América já havia afundado. Mas todos sabiam de uma coisa: aqueles mísseis não podiam ficar onde estavam. E então veio a jogada. Não um ataque relâmpago, não uma declaração de guerra, mas algo mais perigoso, mais calculado. Uma quarentena naval. Palavra escolhida a dedo, porque bloqueio soava como casus belli, e Kennedy não queria dar a Khrushchev o pretexto que ele tanto desejava. A partir daquele momento, nenhum navio soviético poderia se aproximar de Cuba sem ser inspecionado. Nenhum míssil, nenhuma ogiva, nenhum componente que pudesse transformar a ilha em uma fortaleza nuclear. Na noite de 22 de outubro, o presidente se dirigiu à nação. Sua voz, normalmente cheia de carisma, agora carregava um tom solene, quase fúnebre. Qualquer míssil lançado de Cuba contra qualquer país do hemisfério ocidental será considerado um ataque da União Soviética aos Estados Unidos, e exigirá uma resposta total. Não era uma ameaça. Era um aviso. Um ultimato disfarçado de diplomacia. Mas Moscou não se curvou tão facilmente. Khrushchev respondeu com fogo. Chamou a quarentena de ato de pirataria, de agressão inaceitável. Seus navios continuaram a rumar para Cuba, desafiando a linha imaginária que os americanos haviam traçado no mar. Por um momento, pareceu que o mundo iria deslizar para o abismo. Bombardeiros B-52 decolaram, carregando ogivas nucleares. Submarinos soviéticos mergulharam nas profundezas do Atlântico, prontos para o pior. Em Havana, Castro, com seu característico cigarro entre os dedos, declarou que a revolução não recuaria.
Se eles atacarem, morreremos todos, mas morreremos como homens livres. E então, no auge da crise, quando os relógios pareciam contar os segundos para o Armagedon, algo inesperado aconteceu. Um telegrama. Não um ultimato, não uma declaração de guerra, mas uma proposta. Khrushchev, em um gesto que surpreendeu até seus próprios generais, ofereceu um acordo. Os mísseis seriam removidos de Cuba, em troca da garantia de que os Estados Unidos não invadiriam a ilha. E mais, que retirariam seus mísseis da Turquia, aqueles que há anos apontavam para o coração da Rússia. Era uma saída. Uma tábua de salvação em meio ao furacão. Mas o jogo ainda não havia terminado. Porque em Washington, alguns generais rosnavam, isso é fraqueza. Não podemos negociar com terroristas. E em Moscou, os falcões do Kremlin sussurravam, Khrushchev está cedendo demais. Por 13 dias, o mundo ficou pendurado em um fio que poderia ser cortado a qualquer momento por um erro, um mal-entendido, um oficial com o dedo no gatilho. E então, no dia 28 de outubro, o impensável. Khrushchev anunciou pela rádio que os mísseis seriam desmontados. Em troca, Kennedy prometeu, em segredo, retirar os mísseis americanos da Turquia. O mundo respirou. Mas a lição ficou. Porque a crise dos mísseis não foi apenas sobre Cuba, ou sobre mísseis, ou mesmo sobre a Guerra Fria. Foi sobre o momento em que a humanidade olhou no espelho e viu, pela primeira vez, o quão perto estava de se destruir, e decidiu, por pouco, recuar. Mas aqueles 13 dias não foram apenas uma sucessão de horas, foram um relógio prestes a explodir. Entre 25 e 27 de outubro, o mundo seguiu em apneia. Enquanto diplomatas trocavam mensagens cifradas entre Moscou e Washington, os navios americanos mantinham o bloqueio a Cuba, revistando cada embarcação em busca de ogivas nucleares. A tensão era tão espessa que até o ar parecia carregado de chumbo. E então, no dia 26, um raio cortou a escuridão. Um avião espião U-2 foi abatido por um míssil terra-ar sobre Cuba. Khrushchev, anos depois, jogaria a culpa nos ombros de Raul Castro, irmão de Fidel. Um erro de cálculo? Um gesto de desafio? Não importava. Em Washington, os falcões já espreitavam a invasão. Mas, contra todas as probabilidades, a razão prevaleceu. Quando outro avião foi derrubado no dia seguinte, o mundo deveria ter mergulhado no caos. Em vez disso, algo inesperado aconteceu. As partes recuaram. Até que, finalmente, no crepúsculo do dia 27, a maré virou. Os soviéticos concordaram em retirar os mísseis e desmontar as plataformas de lançamento. Em troca, Kennedy, em segredo, prometeu remover as ogivas americanas da Turquia. Mas não parou por aí. Em uma carta a Khrushchev, o presidente americano fez algo ainda mais ousado. Garantiu que os Estados Unidos não interfeririam mais em Cuba. Era o fim da política de invasões como a da Baía dos Porcos, um reconhecimento tácito de que a ilha tinha o direito de traçar seu próprio destino. Para todos os envolvidos, foi uma saída elegante. Os soviéticos salvaram a face. Cuba manteve sua independência. E os Estados Unidos evitaram uma guerra que ninguém poderia vencer. Quando o sol nasceu em 29 de outubro, a crise dos mísseis havia terminado. 13 dias que quase destruíram o mundo, e que no fim o salvaram. Mas a história não acabou ali. Porque depois da tempestade veio a calma e também as consequências. Nos anos que se seguiram, a Guerra Fria entrou em uma nova fase. Washington e Moscou, ainda desconfiados, estabeleceram canais de diálogo para evitar outro quase apocalipse. A década de 1960 viu uma redução gradual das tensões, a chamada detente, até que os anos 1970 trouxeram um respiro. Pelo menos até os 1980, quando a sombra da confrontação voltou a se estender. Para Cuba, porém, o legado da crise foi mais profundo. Fidel Castro, que já olhava para Moscou como um aliado natural, aprofundou os laços com a URSS. Em 1960, sua visita à União Soviética selou um pacto que transformaria a ilha. Sob sua liderança, Cuba adotou um modelo econômico e social inspirado no bloco soviético, reformas radicais, nacionalizações, uma revolução que prometia igualdade, mas que também isolaria o país do Ocidente. Os Estados Unidos, por sua vez, responderam com o que sabiam fazer de melhor: sanções, embargos econômicos, restrições comerciais, um cerco diplomático que sufocaria a economia cubana por décadas. O resultado? Um país que nos anos 1960 viu seu PIB despencar, sua indústria do açúcar, outrora o motor da economia, minguar, e o turismo, antes próspero, desaparecer quase por completo. Cuba passou a depender da generosidade soviética, que por um tempo bancou seu desenvolvimento. Nos anos 1970 e 1980, houve melhoras, escolas, hospitais,
uma rede de segurança social que muitos no continente invejavam. Mas quando a URSS entrou em colapso nos anos 1980, Cuba mergulhou novamente na crise. E, no entanto, havia algo que nem mesmo o bloqueio americano conseguiu destruir: o orgulho cubano. Porque enquanto a economia cambaleava, um setor florescia como poucos: a saúde. Antes mesmo da Revolução, Cuba já tinha um sistema médico respeitável para os padrões latino-americanos. Mas sob Fidel, ele se tornou uma obsessão. Nos anos 1960, o governo investiu pesado. Hospitais em cada cidade, médicos treinados a centenas. Uma rede de atenção primária que chegava aos rincões mais remotos do país. Em 1976, a Constituição cubana consagrou o direito à saúde como inegociável. Os números falam por si. Em 1958, havia apenas 9,2 médicos para cada 10 mil habitantes. Em 1999, esse número saltou para quase 60. A mortalidade infantil caiu a patamares inferiores aos dos Estados Unidos. A expectativa de vida ultrapassou os 78 anos. E não parou por aí. Enquanto o mundo ainda discutia como combater a AIDS, Cuba desenvolvia tratamentos inovadores. Enquanto países ricos debatiam o custo da medicina, a ilha garantia atendimento gratuito e universal. Sim, muitos médicos fugiram e especialmente nos primeiros anos, atraídos pelas promessas do capitalismo americano. Mas os que ficaram construíram algo raro, um sistema que, apesar de todas as carências, salvava vidas. Era o paradoxo de Cuba, um país asfixiado por embargos, mas que conseguia exportar médicos para o mundo inteiro. Uma nação pobre, mas com indicadores de saúde de primeiro mundo. Uma revolução que para muitos havia falhado economicamente, mas que na hora de curar, nunca deixava ninguém para trás. Eis a prova de que uma revolução não se mede apenas por números no PIB, mas pelo legado que deixa no mundo. Enquanto potências globais gastavam fortunas em armas e conflitos, Cuba investia no que realmente importa: pessoas. E os resultados? Inquestionáveis. A ciência cubana, mesmo sob bloqueio, ousou onde outros hesitaram. O desenvolvimento da vacina contra o câncer de pulmão, a primeira do mundo, não foi um acidente, mas o fruto de um sistema que priorizou a vida acima do lucro. Enquanto laboratórios ocidentais patenteavam remédios a preços estratosféricos, Havana compartilhava conhecimento. Porque saúde não é mercadoria, é direito. E a educação? A educação foi a grande obra-prima dessa revolução. Não por acaso, mas por escolha. Quando Fidel assumiu que um país se constrói com escolas, não com quartéis, não eram palavras vazias. Era um compromisso selado com ações. Em menos de uma década, Cuba erradicou o analfabetismo, algo que nações ricas ainda não conseguiram. Hoje, enquanto a média global de investimento em educação mal ultrapassa 4% do PIB, a ilha destina quase o dobro. Não é generosidade, é estratégia. Um povo educado não se curva a ditames estrangeiros. As universidades, antes redutos de elite, viraram trincheiras do saber popular. A Universidade de Havana, nacionalizada em 1961, deixou de ser um clube de privilegiados para se tornar um farol de oportunidades. E as mulheres? As mulheres cubanas, que diferente de tantos lugares, não precisaram esperar o século XXI para ter voz. Desde os anos 60, elas ocupavam bancos universitários em números iguais aos homens, provando que revolução sem igualdade de gênero é meia revolução. Mas não era só dentro de casa que Cuba escrevia sua história. Enquanto o mundo se dividia entre Washington e Moscou, Fidel traçou um terceiro caminho: o movimento dos não alinhados. Não por medrosa neutralidade, mas por convicção. Porque quem já sofreu nas mãos do imperialismo sabe que liberdade não se negocia com superpotências. Foi assim em 1973 na Argélia, quando Castro chegou como um outsider e saiu como líder moral do Sul global. Sim, havia quem torcesse o nariz pela proximidade com a URSS, mas quem poderia negar que Cuba, mesmo aliada a Moscou, jamais deixou de ser soberana em suas escolhas? E quando o mundo achou que a ilha se curvaria aos ventos da Guerra Fria, ela fez o oposto, escolheu lutar, não em abstratos campos de batalha, mas onde a dor era real. Na África, continente que Fidel chamava de elo mais fraco da cadeia imperialista, Cuba escreveu sua epopeia. Em Angola, não foram apenas 370 mil soldados que desembarcaram, foram médicos, professores, engenheiros. Uma nação inteira que, enquanto os Estados Unidos financiavam ditaduras e a URSS calculava custos, enviou 5% de sua população para defender a liberdade alheia. Porque solidariedade em Cuba nunca foi retórica.
E quando Che Guevara caiu na Bolívia assassinado pela CIA, não foi só um homem que morreram, foi um símbolo. Mas Fidel não chorou em silêncio. Transformou a dor em ação. Dos Andes ao Congo, das selvas da América Central às planícies africanas, Cuba esteve onde a justiça era uma causa perdida. Porque revolução não se faz só com discursos, faz-se com botas no chão e mãos estendidas. Hoje alguns dirão que foi utopia, outros que foi um erro. Mas há fatos que ninguém pode apagar. Uma ilha pequena, bloqueada, pobre, conseguiu o que impérios não conseguiram. Educou seu povo, curou seus doentes, defendeu os oprimidos do mundo. E se isso não é revolução, então nada é. Não foi por acaso que Cuba se tornou um farol de esperança para os movimentos revolucionários da África nos anos 1970. Enquanto potências coloniais ainda mediam forças no continente, a pequena ilha caribenha enviava médicos, professores e combatentes para apoiar a luta contra o apartheid, o colonialismo português e as ditaduras sustentadas por interesses estrangeiros. Era a prova viva de que a solidariedade não conhece fronteiras, e que um país bloqueado, asfixiado economicamente, ainda assim podia estender a mão a quem mais precisava. Mas a história, como sempre, é feita de contrastes. Enquanto Cuba escrevia seu nome nas páginas da resistência global, do outro lado do Estreito da Flórida, algo começava a mudar. Os ventos políticos nos Estados Unidos, depois de décadas de hostilidade cega, finalmente sopraram em outra direção. Foi uma janela de oportunidade rara. Líderes como Luiz Echeverría, no México, Pierre Trudeau, no Canadá, e acima de tudo, Jimmy Carter, na Casa Branca, entenderam que o isolacionismo não levava a lugar algum. Carter, com uma visão que seus antecessores, de Kennedy a Nixon, nunca ousaram ter, decidiu que era a hora de substituir a confrontação pela diálogo. E o que aconteceu? Castro, em um gesto que muitos não esperavam, respondeu. Presos políticos foram libertados. Cubanos exilados há 2 décadas puderam, pela primeira vez, revisitar sua terra natal, mesmo que sob restrições. As conversas entre Havana e Washington, embora tímidas, eram reais. Havia, afinal, um reconhecimento tácito. Aquele laço entre os dois países, tecido por geografia, história e até por sangue, não podia ser ignorado para sempre. Carter sonhava com o fim do embargo, um sonho que infelizmente permaneceria distante. Mas conseguiu, ao menos, amenizar as sanções mais duras, aliviando um pouco o fardo sobre os ombros do povo cubano. E enquanto isso, dentro da ilha, a revolução seguia seu curso com luzes e sombras. Sim, Cuba ergueu um sistema educacional admirado no mundo inteiro. Sim, sua medicina salvou milhões, dentro e fora de suas fronteiras. Mas também é verdade que, sob o mando de Fidel, o Estado se tornou um guardião implacável da ortodoxia. A dissidência era sufocada. A arte, quando ousava questionar, era censurada. Os anos 1970, especialmente a chamada década gris, foram um período de silenciamento, poetas calados e intelectuais perseguidos, a comunidade LGBTQ mais empurrada para as margens. A revolução que prometera liberdade muitas vezes a negava em nome de sua própria sobrevivência. Foi nesse caldeirão de contradições que nasceu o êxodo. A pressão interna, somada à breve abertura de Carter, criou uma válvula de escape. Mariel, um porto modesto, a menos de 40 quilômetros de Havana, tornou-se, em 1980, o símbolo de um desejo irresistível por liberdade. Por 6 meses entre abril e outubro, suas águas viram partir mais de 120 mil cubanos, homens, mulheres, famílias inteiras, rumo à Flórida, em busca de um futuro que a ilha já não podia oferecer. Foi um êxodo épico, caótico, cheio de esperança e desespero. E como tudo que toca a relação Cuba-Estados Unidos, virou um campo minado político. Carter, que havia aberto a porta, agora se via diante de um dilema. Como absorver aquele fluxo humano sem alimentar o caos? A resposta veio tarde demais. Quando Mariel fechou, Miami já não era mais a mesma. A chegada maciça de cubanos redefiniu a cidade, seu tecido social, sua economia, sua política. O exílio cubano, antes uma voz dispersa, ganhou força, peso, influência. Hoje ninguém discute, a comunidade cubano-americana é uma potência eleitoral, capaz de inclinar a balança em eleições presidenciais. A Flórida, estado-chave, deve muito de sua identidade atual àqueles que, em 1980, arriscaram tudo em frágeis embarcações. Mas enquanto os exilados reescreviam suas vidas nos Estados Unidos, Cuba enfrentava novos abalos. Os anos 1980 trouxeram uma crise econômica brutal. O preço do açúcar, seu ouro branco, despencou. O desemprego disparou.
E, ironicamente, depois de um breve afrouxamento da dependência soviética nos anos 1970, Havana voltou a se amarrar em Moscovo, dependente de subsídios e do mercado russo. Até que, em 1985, um homem chamado Mikhail Gorbachev assumiu o poder na URSS. Gorbachev não era um líder qualquer. Era um reformista, um sonhador que acreditava ser possível modernizar o socialismo sem destruí-lo. Suas políticas, a perestroika, a glasnost, prometiam transparência, abertura, o fim da Guerra Fria. Mas como um castelo de cartas, cada movimento seu fazia tremer as estruturas do bloco comunista. E quando, em novembro de 1989, o Muro de Berlim ruía, não era só o concreto que caía, era um mundo inteiro. Um mundo no qual Cuba mais uma vez teria que se reinventar ou afundar. E então, como um gigante que desaba sob o próprio peso, a União Soviética ruía. Não era apenas o fim de um império, era o epítafe de uma era. A Guerra Fria, aquele duelo titânico entre capitalismo e comunismo, terminava não com um estrondo, mas com um suspiro de exaustão. Para Fidel Castro, porém, não era um suspiro, era um terremoto. Durante 4 décadas, ele havia forjado sua lenda como o eterno desafiador dos Estados Unidos, o Davi caribenho que enfrentava o Golias Yankee com a espada da Revolução e o escudo de Moscou. A URSS não era apenas uma aliada, era a coluna vertebral que sustentava Cuba. Quando Gorbachev e depois Yeltsin viraram as costas, não foi apenas o dinheiro que secou, foi o oxigênio. Os anos 60 e 80 haviam sido uma era dourada, pelo menos na narrativa oficial. Moscou bancava o sonho socialista: petróleo, trigo, maquinário, créditos. Em troca, Cuba exportava açúcar, níquel e a imagem de um bastião inquebrantável contra o imperialismo. Mas quando o bloco soviético desmoronou, e a Europa Oriental se rendia ao capitalismo como um exército sem munição, Fidel soube que seu turno poderia ser o próximo. Não por acaso, enquanto a Polônia e a Hungria abraçavam a democracia, enquanto a Romênia executava seu ditador, enquanto até a própria Rússia se rendia ao mercado, Cuba se trancafiava. O regime apertou as rédeas, o exército purgado de qualquer dissidência, a economia colocada em modo de sobrevivência, e a retórica inflamada como nunca. Aqui não haverá perestroika, rosnou Castro. E não houve. Mas a história, como sempre, tinha outros planos. O que veio depois não foi uma revolução, foi uma agonia. Os anos 90 batizaram de período especial em tempo de paz, o que na prática foi uma guerra silenciosa contra a fome. Sem os subsídios soviéticos, a economia cubana desabou como um avião sem combustível. Em 1992, o PIB havia encolhido 40%. As luzes se apagavam por 12, 14 horas por dia. Os carros, antes símbolos de status, viraram sucatas sem gasolina. As fábricas, outrora orgulho da industrialização socialista, fecharam as portas uma após outra. O açúcar, o ouro branco de Cuba, já não valia nada no mercado global. E o povo? O povo aprendeu a sobreviver com racionamentos que lembravam os piores dias da Segunda Guerra. 1 quilo de arroz por mês, meio quilo de feijão, carne só nos sonhos. Yeltsin, o novo czar da Rússia capitalista, não tinha tempo para nostalgias revolucionárias. Quando Fidel, desesperado, tentou renegociar dívidas ou pedir clemência, recebeu em troca um desprezo gelado. Cuba que se vire, parecia dizer Moscou. E Cuba se virou, mas não do jeito que Washington esperava. Em vez de render-se, o regime fez o que sempre soube fazer melhor: improvisar. Primeiro, abriu uma fresta minúscula para o capitalismo, como quem destranca a porta só o suficiente para não sufocar. Permitiu o uso do dólar, legalizou pequenos negócios privados, relaxou as restrições a turistas. Hotéis se encheram de europeus e canadenses em busca de sol, rum e um gostinho de revolução light. A cana-de-açúcar, outrora rei, foi substituída pelo turismo como salvador da pátria. Em 1996, milagrosamente, o déficit orçamentário havia quase desaparecido. Mas a que custo? Porque enquanto a economia respirava por aparelhos, a alma da revolução se esvaía. Os jovens que nasceram depois de 1959 não queriam mais ouvir sobre a Sierra Maestra, queriam internet, jeans e a chance de emigrar. Os velhos guerrilheiros, aqueles que haviam marchado com Ti, eram agora burocratas enrugados, repetindo discursos que soavam cada vez mais ocos. Fidel, porém, se recusava a envelhecer. No palco internacional, seguia sendo o mesmo provocador incansável, denunciava o imperialismo, apoiava regimes anti-ocidentais, e se apresentava como o último bastião de um socialismo que o resto do mundo já havia enterrado. Era uma performance brilhante e trágica, porque enquanto ele discursava em fóruns latino-americanos,
tecendo alianças com Chávez na Venezuela ou Evo Morales na Bolívia, enquanto enviava médicos cubanos para trocar conhecimentos por petróleo venezuelano, enquanto se sentava ao lado de Mandela em sua posse histórica, um gesto que, ironicamente, o humanizava perante o mundo. Cuba se transformava em algo que ele jamais imaginaria. Um país onde o socialismo sobrevivia não pela força de suas ideias, mas pela teimosia de um homem. E quando até a teimosia tem um prazo de validade, a pergunta não era se o sistema ruiria, mas quando. O sonho da Onda Rosa foi, sem dúvida, um dos momentos mais poéticos da história latino-americana. Uma maré de esperança que prometeu redimir décadas de desigualdade com a força de discursos inflamados e políticas audazes. Mas a poesia, como tudo na vida, esbarra na prosa dura dos números. A Venezuela, outrora o farol desse movimento, afundou em uma crise econômica tão profunda que transformou o país de exemplo em advertência. O que começou como uma revolução social terminou como um laboratório de como o populismo, quando misturado à incompetência e à corrupção, pode reduzir uma nação rica em petróleo a filas por comida e medicamentos. Não foi o socialismo que falhou, foi a arrogância de acreditar que ideologia, sozinha, poderia substituir gestão, transparência e, acima de tudo, liberdade. Enquanto isso, o mito de Fidel Castro, cuidadosamente construído ao longo de décadas, começou a rachar pelas bordas. O pós-Guerra Fria não perdoou nem mesmo os revolucionários mais carismáticos. O mundo, agora sem o espectro da URSS para justificar excessos, voltou seus olhos para o homem por trás do uniforme verde-oliva, e o que encontrou não foi apenas o líder intransigente, mas um pai cuja vida privada revelava contradições que sua retórica jamais admitiria. Em 1993, quando sua filha Alina Fernandes Revuelta fugiu para os Estados Unidos e pediu asilo, denunciando o regime que o pai ajudara a construir, o mundo viu o ditador confrontado com uma verdade inconveniente. Nem mesmo os Castro estavam imunes às fraturas de seu próprio sistema. A ironia era cortante. O homem que pregava a unidade da família revolucionária via sua própria filha se tornar uma dissidente, um símbolo vivo das hipocrisias que sustentavam seu poder. Castro era um mestre em controlar narrativas, menos a sua própria. Casou-se oficialmente 2 vezes, mas sua vida afetiva era um labirinto de relações paralelas, filhos reconhecidos e outros mantidos à sombra. Com Dália Soto Del Valle, sua segunda esposa, teve 5 filhos, uma família que, ao menos nas fotos oficiais, parecia extraída de um manual de propaganda socialista, sorridentes, unidos, exemplares. Mas havia os outros, os frutos de casos passageiros ou relações longas, espalhados por Cuba como lembretes de que até os revolucionários mais austeros tinham suas fraquezas humanas. Entre todos, porém, uma relação se destacava, a com Raul, seu irmão mais novo, parceiro de armas desde os tempos da Sierra Maestra. Se Fidel era o rosto, a voz, o símbolo, Raul era a mão que executava, o braço direito que nunca vacilou. Juntos formavam uma dupla tão indissolúvel quanto perigosa. Um fornecia o carisma, o outro, a eficiência brutal necessária para manter o regime de pé. Mas enquanto o povo cubano apertava o cinto, o comandante vivia em um luxo que beirava o grotesco. Sua residência em Punto Cero, em Havana, era um oásis de conforto em meio ao racionamento generalizado, piscinas, jardins impecáveis, segurança blindada. Os carros oficiais, sempre impecáveis, contrastavam com os almendrones, os velhos automóveis americanos que os cubanos mantinham funcionando com fita adesiva e criatividade. E enquanto ele discursava sobre igualdade, seu guarda-roupa era uma monotonia calculada, o uniforme militar impecável, como se cada botão fosse um lembrete de que ele não era um homem comum, mas uma figura quase sagrada, intocável. A imagem era tudo, e Fidel a cultivava com obsessão. Até mesmo sua doença, quando veio, foi tratada como um segredo de Estado. Em 2003, a Assembleia Nacional Cubana, um órgão tão decorativo quanto um vaso de flores em uma mesa de reuniões, reelegeu Fidel para mais um mandato de 5 anos. Mas o destino, irônico, tinha outros planos. Em julho de 2006, uma crise intestinal aguda complicada por hemorragias o levou a uma cirurgia de emergência. Pela primeira vez desde 1959, Cuba acordou sem Fidel no comando. O anúncio foi feito com a pompa de sempre, uma transferência temporária de poder para Raul, enquanto o comandante se recuperava. Mas todos sabiam, até mesmo os mais fiéis, que aquele não era um intervalo, mas o início do fim. Os meses se arrastaram. Fidel desapareceu da vista pública por 19 longos meses, um silêncio ensurdecedor para um homem que passará meio século falando por Cuba. Quando a Assembleia Nacional se reuniu novamente em fevereiro de 2008, o veredicto foi inevitável. Aos 81 anos,
Fidel Castro renunciava oficialmente à presidência. Não houve drama nem lágrimas, apenas a fria constatação de que até os mitos têm data de validade. Raul, agora no poder, foi a escolha óbvia, a transição mais previsível da história cubana. Afinal, quem mais poderia herdar um legado tão pesado? Na aposentadoria, Fidel oscilaria entre a sombra e a luz. Escrevia artigos para o Grama, o jornal oficial do partido, como se ainda pudesse ditar a realidade com suas palavras. Dava palestras esporádicas, sempre com o mesmo tom profético, como se o mundo ainda dependesse de seus conselhos. Trabalhou em suas memórias, publicando La Vitória Estratégica, um relato autoindulgente da luta contra Batista, mais um capítulo de sua própria lenda. Mas até ele sabia que o tempo não perdoa. Em 2011, abandonou seu último cargo político, o de secretário-geral do Partido Comunista, passando o bastão definitivamente para Raul. Era o fim de uma era, ainda que muitos se recusassem a admitir. Nos anos finais, surpreendeu ao se tornar um improvável ativista pelo desarmamento nuclear. Denunciava os perigos de uma guerra atômica com uma urgência que soava quase sincera, como se, depois de décadas incitando conflitos, tivesse descoberto tarde demais que o fogo que alimentara poderia consumir a todos. Chegou a advertir sobre os riscos de um confronto entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, como se o mundo precisasse de mais um profeta do apocalipse. Mas a história não lhe deu tempo para ver seus alertas se concretizarem. Em março de 2016, quando Barack Obama pisou em solo cubano, o primeiro presidente americano a fazê-lo desde a Revolução, Fidel não estava lá para recebê-lo. Não por acaso. O gesto de Obama, simbólico e calculado, era o reconhecimento de que Cuba já não pertencia apenas a Fidel, mas a uma nova geração, cansada de promessas e fome de mudança. 6 meses depois, em 25 de novembro de 2016, o comandante morreu. Não houve batalha final, nem discurso de despedida, apenas o anúncio seco de que uma doença, cujos detalhes, claro, permaneceram secretos, finalmente o vencera. Seu funeral foi uma encenação meticulosa. O cortejo seguiu o mesmo caminho que os revolucionários percorreram em 1959, da Sierra Maestra a Havana, como se quisesse reafirmar que a história se repetiria, que o mito jamais morreria. Mas quando suas cinzas foram depositadas no cemitério Santa Ifigênia, em Santiago de Cuba, ao lado de José Martí, o herói que ele tão convenientemente invocara em vida, ficou claro que o país que deixava para trás era um Frankenstein de contradições, uma ditadura de partido único que sobreviveu à Guerra Fria não pela força de suas ideias, mas pela teimosia de seus líderes. Uma economia planificada que, na prática, só funcionava graças ao turismo, esse mesmo capitalismo disfarçado que Fidel tanto desprezara. Um sistema que, apesar das reformas tímidas de Raul, ainda prendia seus cidadãos entre a pobreza e a repressão, enquanto o mundo lá fora seguia adiante. Cuba não é mais a ilha símbolo da revolução, mas um museu a céu aberto, onde o passado é preservado em formaldeído enquanto o presente apodrece. Fidel ganhou, sobreviveu a 10 presidentes americanos, a crises globais, a tentativas de assassinato. Mas perdeu o que mais importava, a capacidade de convencer o mundo de que seu sonho era viável. Hoje, os jovens cubanos não querem ser mártires, querem Wi-Fi, passaportes, oportunidades. E enquanto o regime insiste em repetir os mesmos slogans, a realidade grita mais alto. O socialismo do século XXI, em sua versão cubana, não é um projeto de futuro. É uma relíquia. E até as relíquias com o tempo viram pó. Mas não se engane com o discurso que tenta vender um legado em tons pastel. Cuba não é um caso de desafios passageiros, ou de reformas promissoras que estão por vir. É um país asfixiado por um sistema que, depois de 6 décadas de experimentos falidos, ainda insiste em culpar o bloqueio americano por cada falha própria. Sim, as sanções existem, e são duras. Mas a responsabilidade pela miséria cubana não cabe apenas a Washington. Cabe, acima de tudo, a um regime que transformou a ilha em um museu de utopias podres, onde a liberdade é racionada e o progresso, uma promessa eterna. Fidel Castro não foi um simples revolucionário latino-americano com boas intenções. Foi o arquiteto de um projeto que, em nome da justiça social, ergueu um dos aparatos repressivos mais eficientes do continente. Sim, a Cuba pré-revolucionária era corrupta, violenta e desigual, como boa parte da América Latina na época. Batista era um tirano, e sua queda era necessária. Mas trocar um ditador por outro não é revolução, é uma farsa histórica. E a farsa cubana teve um custo humano que nenhum sistema de saúde gratuito ou taxa de alfabetização exemplares conseguem justificar.
Os avanços em educação e medicina, sim, eles existem, são a cortina de fumaça perfeita para esconder o resto, as prisões políticas, a censura, a perseguição a dissidentes, a economia estagnada, a fuga em massa de quem ainda tem forças para sonhar com algo além da sobrevivência. Cuba exporta médicos, mas também exporta desesperança. Enquanto o regime se gaba de suas conquistas sociais, milhares de cubanos arriscam a vida em balsas improvisadas ou vendem seus pertences para comprar uma passagem rumo a qualquer lugar que não seja a ilha-prisão. E a Cold War? A Guerra Fria. Esse período em que Cuba foi peão num tabuleiro de superpotências, onde mísseis nucleares quase transformaram o Caribe em cinzas. O regime adora lembrar desse capítulo como prova de sua resistência heroica. Mas esconde o detalhe inconveniente. Enquanto Khrushchev e Kennedy negociavam o destino do mundo, os cubanos comuns não tinham voz nem voto. Eram massa de manobra num jogo que não era deles. E quando a União Soviética caiu, ficaram sozinhos com um sistema econômico que só funcionava porque Moscou bancava as contas. O resultado? O período especial, eufemismo para uma década de fome, apagões e desespero. Hoje o discurso oficial repete a mesma cantilena. As reformas estão a caminho, o futuro será diferente. Mas as reformas em Cuba são como as primaveras em Havana, prometidas, anunciadas e sempre adiada para o próximo ano. O regime abre uma fresta aqui, flexibiliza uma regra ali, mas nunca o suficiente para ameaçar seu controle absoluto. Porque no fundo, sabe que qualquer abertura real seria o início do fim. O povo cubano não quer migalhas, quer dignidade. E dignidade, em um sistema que sobrevive à base de medo e propaganda, é a maior ameaça de todas. Então não, Fidel Castro não foi um líder complexo, ou um nacionalista mal compreendido. Foi um ditador que trocou a tirania de Batista pela sua própria, vestida de retórica revolucionária. Um homem que, em nome da igualdade, criou uma nova casta de privilegiados, os burocratas do partido, os militares, os herdeiros da revolução, enquanto o resto do país aprendia a viver com cartões de racionamento e sonhos adiados. E agora, quando o regime tenta vender a imagem de um Cuba em transformação, pergunte-se, por que depois de tanto tempo, as mudanças ainda são tão tímidas? Porque se o socialismo é tão eficiente, os cubanos precisam de remessas de parentes no exterior para sobreviver. Porque se a revolução foi tão bem-sucedida, os jovens da ilha não veem futuro dentro dela. A resposta está nas ruas de Havana, nos rostos cansados daqueles que ficaram, e nos barcos que afundam no Estreito da Flórida. Cuba não precisa de mais promessas. Precisa de liberdade. E liberdade, meu caro, é a única coisa que esse regime nunca teve coragem de oferecer.